Olá, tudo bem com você? Pronto para mais uma aula hoje? Isso mesmo, super mega animado. Mas primeiro, uma meditação para fortalecer o nosso dia. Depois, vamos ao nosso conteúdo, ok? Bora meditação! O título da meditação de hoje é Receita Certa, e o texto bíblico está lá no Salmo 78, versículo 1, que diz o seguinte: Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que eu estou dizendo. Como você é na cozinha? Horrível, horrível, horroroso. É isso mesmo, cozinhando, você preparando coisas. Então, tem gente que manda muito bem, tem gente que não é lá essas coisas, mas nada que a prática, o treino já não leve a melhorar. Será? Todo cozinheiro ou cozinheira que se preze começa nesse processo de cozinha e preparar pratos seguindo receitas. E certa vez a minha esposa e eu, a gente resolveu seguir uma receita de um bolo ali relativamente simples. O detalhe é que às vezes aqui em casa a gente esquece de ir ao mercado. E a gente vai comendo o que tem, vai dando certo. E deu certo até aquele momento. O problema é que quando a gente começou a montar as coisas do bolo, quando começou a colocar as coisas na receita, a gente viu que estava faltando ingredientes. Sendo assim, o que a gente faz? Como bons brasileiros, a gente faz aquela gambiarra, a gente vai juntando coisas. Então, ao invés de colocar o tanto de açúcar que tinha um pouquinho de açúcar mascavo e ainda assim faltava o tanto que talvez seria da receita, colocamos mel. Faltava farinha de trigo branca e a gente colocou um pouco de integral para poder juntar. Sabe, foi um negócio de louco. No fim das contas, o bolo estava... Isso aqui é um prato cheio pra minha azia. Deu pra comer, o suficiente. Bom, não estava o quanto a gente sonhava ou queria. Estava super pesado pra comer, mas mesmo assim o sabor deu ok. Isso é pra gente entender uma coisa. Nós temos que seguir a receita quando se trata de cozinha, porque até a gente entender, pegar a prática, até isso estar realmente na nossa memória, a gente realmente manjar das coisas. O detalhe é que na vida a gente também tem um livro de receitas, e esse livro é a Bíblia. A Bíblia nos ajuda a tomar decisão, a Bíblia nos ajuda a conhecer quem é Deus, a Bíblia nos ajuda a seguirmos os caminhos corretos, até que a gente possa ter isso encravado na nossa mente, no nosso coração, e a gente possa ter essa guia do Espírito Santo de maneira plena. A Bíblia realmente é o centro. A Bíblia nos ajuda em muitos pontos da vida. Por isso, o conselho de hoje é que a gente realmente estude a Bíblia, a gente aprenda da palavra e permita que essa palavra fale ao nosso coração. Você ora comigo nesse momento pedindo para que Deus fale a nós através da palavra? Deus, a gente ora nesse momento para que a gente possa aprender a seguir a receita que o Senhor nos dá, a receita da vida através da palavra. A gente entende que o Senhor nos chama a tomarmos decisões, a decidirmos por caminhos, e o Senhor apresenta aquilo que é melhor através da Bíblia. Por isso, pedimos que nosso coração esteja aberto para tudo aquilo que a palavra vier nos falar, em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera, que Deus abençoe muito. Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Que coisa boa! Você gostou da meditação? Gostou? A prof também amou. Espero que ela fortaleça você como ela fortaleceu a professora. Mas agora nós vamos então trabalhar com os aspectos formais da língua. Por que isso, professor? Nós estamos trabalhando o texto dissertativo argumentativo. Bom, quero lembrar a você o seguinte, acompanhe a professora aí. Lembre-se, o que é avaliado na sua redação? O domínio da norma padrão da língua portuguesa. Então, nós precisamos aprender a diferenciar a linguagem formal da informal, ok? Evitar o uso de gírias, de contrações tipo para, o pra, ok? E prestar uma atenção especial na pontuação e na concordância. Concordância verbal, concordância nominal. Na regência verbal e na regência nominal também. Compreender a proposta de redação. Fuga ao tema é o que mais leva um candidato a zerar uma redação. Eu preciso que você entenda o que está sendo pedido. Selecionar e organizar informações. Bom, a sua redação, ela deve mostrar claramente qual ideia você está defendendo para justificar sua posição. Lembre que é um ponto de vista. Um erro comum
é tentar incluir tudo que sabe sobre um tema, o que pode fazer com que o quê? Com que o candidato, no caso você, perca, então, a linha de raciocínio, ok? É mais indicado você selecionar apenas os tópicos mais relevantes para apoiar a sua proposta e demonstrar capacidade de argumentação. Agora é hora de tomar cuidado com a estrutura lógica do texto. Utilize conjunções, preposições, advérbios, locuções adverbiais para relacionar parágrafos e articular ideias de forma coerente, ok? Essas são as 5 competências que serão analisadas, corrigidas, buscadas no seu texto dissertativo argumentativo. E propor soluções para os problemas abordados, respeitando que valores e considerando a diversidade. Explique por que e como a sua solução ela é viável, mas não se esqueça, mesmo em artigos de opinião, é imprescindível respeitar valores como cidadania, liberdade e diversidade cultural, ok? Não esqueça, isso é muito importante. Agora, estamos trabalhando, então, a questão da língua. Vamos lembrar de algumas coisinhas que, na hora de escrever, às vezes, nós temos alguma dúvida ou erramos. Vamos ver quando que eu uso o senão separado e o senão junto. Quando que eu uso senão separado? Devemos escrever senão separado quando puder substituir por caso não. Se não chegar a tempo, perderá o trem. Então, vamos agora trocar. Caso não chegue a tempo, perderá o trem. Então, se o senão você conseguir substituir por caso não, ele é separado. Lembre-se disso. E quando que ele é junto, prof? Quando você puder substituir por equivalentes, como caso contrário, do contrário, de outro modo, a não ser, mas sim. Então, vamos lá. Um exemplo, estude bastante, senão não conseguirá aprender o suficiente. Então, estude bastante. Caso contrário, do contrário, de outro modo, não conseguirá aprender o suficiente. Então, você percebeu que ele é junto quando você substitui por caso não. É isso? Não, ele é separado quando você substitui por caso não. E ele é junto quando você substitui por caso contrário, ou do contrário, ou de outro modo, a não ser e mas sim. Tudo bem? Agora vamos ver outro. Quando eu escrevo demais separado e demais juntos. Vamos ver? Bom, o demais separado, quando for uma locução adverbial sinônima de a mais e a oposto de menos. E ele vai acompanhar um substantivo. Vamos ao exemplo? Comprei comida de mais. Comida é substantivo, certo? É o oposto de menos, portanto, ele é separado. Ele deu dinheiro de mais para o filho. Ele deu dinheiro de menos. Então, substituiu por de menos, ele é separado, de mais, ok? Ótimo. E quando que ele é junto, professora? Quando ele for um advérbio, sinônimo de muito, em excesso. Eu comi demais, eu comi muito, eu comi em excesso. Junto. Quando, então, ele for advérbio. Olha só, esse horário é cedo demais. E ele também acompanha o quê? Adjetivo. Maria é estudiosa demais. Maria é o quê? É muito estudiosa, ok? E como pronome definido, significa os outros. Os demais lavam o quintal. Os outros lavam o quintal, ok? Pois bem, então você viu como é tranquilo. O demais separado, ele é o oposto de menos. O demais junto, ele é um advérbio sinônimo de quê? De muito em excesso. E ele pode vir acompanhando um verbo, um advérbio, um adjetivo, ou como um pronome indefinido, significando os outros. Tudo bem? Não esquecer mais, não errar na escrita. Agora vamos a algumas palavrinhas que às vezes no momento que estamos escrevendo temos dúvidas. E é isso que você tem que cuidar na hora da escrita do seu texto. Viagem, com J, ele é verbo. Então, espero que vocês viajem bem. Agora, viagem com G, ele é substantivo. A viagem. Olha o determinante que o artigo acompanhando.
certo? E você vê que lá, ó, viagem é verbo e aqui eu tenho bem o advérbio. Então, aqui é J, aqui é G. Qualquer e quaisquer. Qualquer é para singular. Qualquer solução será aceita. Agora, se for plural, é quaisquer. Quaisquer soluções serão aceitas, ok? Agora, o ão. Quando eles terminam, o verbo termina em ão, am, ou ão, a, o, tio. O am, no pretérito, no passado, eles chegaram ontem. Chegarão ontem. Agora, o futuro, o a, o, tio, eles chegarão amanhã. Então, eles chegaram, olha o som, chegaram. Passado, pretérito. Chegarão, futuro, ok? Agora, para eu e para mim. O para eu, ele vem antes do verbo, o verbo no infinitivo. O presente é para eu entregar, não o presente é para mim, quando ele estiver depois do verbo, ok? Olha que o verbo entregar está no final, então você vai usar o eu antes. Eu entregar. Agora ele está depois, cadê o verbo? Aqui, o é para mim. Aí o mim vai para o final da frase, da oração. Tudo bem? Então, para eu, diante de verbos no infinitivo. E verbos no infinitivo, quando terminam aqui, em R, cantar, falar, amar, partir, ok? Agora, sessão com 2 S's, C e 2 S's, e sessão com S e C cedilha. Se for com 2 S, C e 2 S, é o ato de ceder, de doar, uma cessão de herança, doar, doou herança, cedeu herança, certo? E cessão com C cedilha é uma parte de um todo, é uma repartição. Aí eu tenho a sessão eleitoral, por exemplo. Tudo bem? Vamos adiante. Agora vamos ver algumas questões com relação à acentuação e o novo acordo ortográfico. Como é que eram, ó? Era vou, voos, enjoo. Quando tinha aquele o dobrado, né? Você colocava acento. Agora, como ficou? Todas as palavras terminadas em o, né, que dobra, ou os no plural, elas e as formas verbais terminadas em e, dobra o e de novo, recebiam acento circunflexo. Assim você tinha. Agora, como que ficou? Sem acento. Então, toda vez que dobrar o o, vou, leem, vem, você não usa mais o acento circunflexo. Tranquilo? Que é aquele chapéuzinho lá. Ok? Agora, o que não mudou? Quando é a terceira pessoa do singular e do plural, do presente do indicativo dos verbos derivados de ter e vir. Por exemplo, eles têm. Então, você vai colocar o acento circunflexo. Eles vêm. Você vai colocar o acento circunflexo. Agora, os derivados. Contém, detém, provém e intervém. Toda vez que se referiu à terceira pessoa, certo? Você já sabe que vai colocar agora o acento. Agora, aqueles que dobrarem a letrinha, vou, leem, releem, não tem mais o acento circunflexo. Isso que é o uso da língua de uma forma correta na redação. Tudo bem? Tudo bem, professora? Ótimo, eu fico feliz com você. Então, hoje nós trabalhamos as competências, que são as 5 competências que serão analisadas no seu texto dissertativo argumentativo, que é o domínio da norma padrão da língua portuguesa. Certo? É um. Compreender a proposta é outro. Selecionar e organizar informações é outro. Demonstrar capacidade de argumentação é outro. E propor soluções. Mas hoje nós trabalhamos especificamente com o domínio da norma padrão da língua portuguesa, que é na hora de você escrever, que você troca alguma letrinha, você usa de uma forma equivocada alguma palavra, que é junto, de repente você faz separado, você coloca a acentuação de numa palavra que não tem mais acento de acordo com a norma, com as normas do novo acordo ortográfico. Tudo bem? Ótimo! Beleza? Acabou a nossa aula, fico feliz de ver você e a gente se encontra muito em breve, ok? Um abraço no seu coração e até a nossa próxima aula, ok? Beijinhos para você. Bye, bye.